Eu sou cidadão de Alegrete, Kleber Xavier, e você não é. Bom dia. Bom dia, Wilson. Somos os dois, então, eu também sou. Você tá bom? Tudo bem. Você sabe que quando você foi para a seleção brasileira, o pessoal de Alegrete, né, porque eu sou cidadão daí, lá de Erechim também. O Alexandre Pretzel me representou, esteve comigo lá, com o Selene Viana, que é o vereador aí, que foi... Isso. O Selene Viana jogou bola também, você sabe, né? Foi jogador da Associação Atlética Alegrete, ponta esquerda. Não é do Flamengo? Do Flamenguinho e do Alegrete também. Isso. Ele esteve envolvido naquele lance em que cruzaram a bola na área e o goleiro paraguaio, o goleiro Benítez subiu na bola com o Selene Viana e caiu de mau jeito o goleiro Benítez, que jogou no Palmeiras também, e o ex-goleiro do Inter e do Paraguai quase que ficou paraplégico, né? Mas milagrosamente a medicina brasileira recuperou ele, não foi isso? Perfeito, foi um acidente do futebol, dois grandes amigos, o Selene e o Benítez, graças a Deus não aconteceu nada mais grave a ele assim, mas num acidente do futebol, né? No jogo no estádio municipal Farroupilha, então, 83, se eu não estou enganado. E quando você foi convocado pelo Tite na República Gaúcha da Seleção Brasileira, que vem desde o Dunga, do Filipão, desde o Oswaldo Brandão também, outro gaúcho. O gaúcho parece que nasceu para dirigir a Seleção Brasileira. Aí o Selene Viana me ligou e falou, temos mais um alegretense, viu? Não é só técnico, não. Tá na comissão técnica também. O Kleber também é nosso aqui. Juntou com o João Saldanha também. Tá vendo que história que tem em tua terra? Tá certo. Não, na seleção de 30 tinha o Moderato, jogador do Alegrete que disputou a Copa de 30 pela seleção brasileira. E depois, em 69, João Saldanha nas eliminatórias. E agora eu muito feliz de completar esse ciclo aí dos alegretenses na seleção. Agora, vem cá, hein? Eu quero conversar com você antes de falar da seleção brasileira, de Alegrete. Eu estava elogiando o Neymar aqui no começo do programa, porque você viu aí pela mídia, estava ontem na capa do UOL, o técnico do time do PSG encrencou com o Neymar, encrenca do Neymar tem todo dia, né? Eu falei, o Neymar já está brigando com o técnico. Aí eu fui ver, você que é homem da preparação física, o Neymar foi treinar. Jogou há 2 dias e foi treinar. O técnico falou, não. Quem jogou 2 dias atrás tem que descansar mais um dia. Não, mas eu quero treinar. Não, você está cansado. Não estou cansado. Eu quero treinar. Não pode treinar. Você está cansado. Não pode. Eu estou cansado, não. Eu não estou cansado. Eu quero treinar. Então, nessa aí, eu não sou um profissional como você, mas eu dou 10 pro Neymar e 0 pro técnico. E você? Eu não vou dar nota, mas é uma característica do Neymar. Queria fazer... Primeira colocação, eu sou auxiliar direto do Tite, não sou da parte física, embora formado, não respondo pela parte física. É o Fábio Maceregia. Mas o Neymar tem duas coisas do Neymar. Primeiro, com a gente, num ano e 3 meses que a gente está junto, não teve um problema, nenhum AID de problema em nenhum sentido, né? O comportamental dele está excelente. Essa questão é uma característica que o Neymar tem desde a época do Santos. Perguntar para o Muricy, para o Dorival, para treinadores que trabalharam com ele no Santos, a resposta vai ser a mesma. Ele gosta de treinar. Ele é um dos poucos que chegam com a gente na seleção, na convocação, e não quer descansar, ele quer treinar, porque ele diz que ele é um menino ainda e que já recuperou e que recupera rápido. Então a gente tenta medir essa colocação dele na parte física e libera ele para que faça, às vezes, um pouco menos, mas que treine, né? Ele se sente bem assim. Mas é uma questão do PSG, como foi a questão do pênalti entre ele e Cavani, que tem que ser decidido dentro do vestiário pelo treinador. Conta pra nós, não tem ninguém ouvindo mesmo, o que ele te falou? Resolveu com o Cavani lá? O que foi decidido que até agora tá meio nebuloso? Não, eu não conversei com ele, nem o Tite tocou com ele sobre esse tema, né? É um tema que é um tema particular dele lá. Se ele viesse trazer até a gente uma pergunta, algum conselho, alguma coisa, a gente responderia, mas não teve essa conversa, né? O ambiente dele desde a chegada aqui, após esse incidente com o Cavani lá, tanto dele quanto do Dani, do Thiago e do Marquinhos, que trabalham lá, foi normal, sem nenhum comentário, pelo menos com a comissão técnica. Agora, Kleber, veja bem, ciúminho de homem tem para tudo quanto é lado. Agora, com todo respeito à França, que é uma seleção campeã do mundo, tem muita história, mas é uma coisa paradoxal lá, os times são ruins e a seleção deles é sempre boa. De vez em quando vai para a Copa do Mundo usando a mão também, como o Thierry Henry fez lá, ferrando a coitada da Irlanda. Mas
É uma seleção, é um país espetacular ali do lado do Canal da Mancha, né, do outro lado da Inglaterra, quer dizer, uma região nobre, espetacular, uma história monumental. Então você não vai nessa brincadeira que eu falo, o Neymar tirou o PSG da sarjeta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a mesma coisa que o Ronaldo Fenômeno fez pro Corinthians, colocou o Corinthians no mapa do mundo, que ninguém conhecia o Corinthians do Ronaldo. O Corinthians era conhecido 7 metros além dos muros do Tatuapé. Veio o Ronaldo e, nossa, virou esse furor mundial e foi até campeão mundial, Libertadores e tal. E o guarda das proporções, para cima ou para baixo, o Neymar realmente impulsionou o futebol de clube. Estava na segunda divisão como a Itália hoje, lá na França. E o próprio PSG, que era um coadjuvantão da vida lá. E agora, você vê, outro dia a Band não transmitiu o Barcelona, nós fomos transmitir o jogo do Neymar. O rapaz realmente dominou o mundo, né, Kleber? Perfeita análise, Milton. Nesse mundo moderno do futebol, esse mundo midiático tem muito isso, né? E tu citou 2 exemplos aí do Ronaldo no Corinthians e agora do Neymar, tem tantos outros, né? Mas é claro isso, o que eu sinto dele e desde que a gente também foi perguntado se interferimos na ida dele ou não, em nenhum momento, a gente gosta que o jogador se sinta feliz aonde esteja, né? E o Neymar buscou isso e foi muito bem recebido pelos seus companheiros que sabem disso, né? Sabem da importância que ele tem, da nova visão que o mundo vai ter sobre o PSG, da busca dele por se tornar um dos melhores jogadores do mundo, no que ele já é, mas a concorrer a prêmio, a conquistas, tanto ele quanto o Dani, que é um dos nossos líderes, que tem por característica essa questão competitiva e que o Neymar agora mostrou querendo participar do treinamento, né? É uma busca deles por conquistas maiores, por buscar algo que o PSG não conseguiu ainda. O mundo do futebol agradece, o mundo do futebol está atento ao PSG, o campeonato francês vai ganhar uma dimensão maior a partir daí, e como tu falasse, muito importante, a seleção da França é uma seleção que se fortalece cada vez mais e é uma das favoritas nesse Mundial. E muita gente pensa, só ganharam aquela de 98, porque, e foi verdade, o Ronaldo não podia ter sido escalado, ele contaminou psicologicamente os outros 10, Cafu, César Sampaio, sou vizinho do Cafu, trabalhei com o César Sampaio, trabalhei muito tempo com o Edmundo. O Edmundo estava escalado, aí ele era 11 contra 11, ali não tivemos um jogo de 11 contra 11, tivemos 10 jogadores, o Ronaldo não sabia nem para onde é que está, para lá de Bagdá. E os outros 10 contaminados psicologicamente, porque viram o jogador 2, 3 horas antes morrendo. Ele não podia ser escalado. Eu cansei de falar isso no super técnico pro Zagallo. O Zagallo sai pela tangente. Tudo bem. Se eu perco com o Ronaldo, como pedi, eu voltei pro Brasil normal. Se eu perco sem o Ronaldo, nunca mais entrava no Brasil. Mas não. Ali, o que ele tinha que fazer? Convocar uma coletiva e falar. Ele não tem condição física e psicológica para jogar, porque aconteceu isso e aquilo. O Edmundo estava escalado e foi tirado 5 minutos antes do time entrar em campo. Ali foi um dos grandes erros, uma das grandes barberagens de um médico e de um treinador. Entendeu? Você também, com certeza, já conversou com jogadores que estavam lá naquele elenco. O Ronaldo não podia ter jogado, né, Cleber? A gente, como agora tendo uma experiência em seleção, né, nesse pouco tempo que a gente está à frente, a gente vai pegando de outros profissionais, atletas, comissão técnica, suas experiências para poder agregar ao nosso conhecimento também e cada vez, vamos dizer assim, cada vez errar menos, né? Porque na seleção a gente é nada mais do que convocadores. Então a gente tem que trabalhar muito para convocar certinho, para que diminua a possibilidade de erros e fazendo o trabalho com a experiência de outros profissionais, vendo seus erros, seus acertos, a gente procurar crescer para que a nossa possibilidade de vitórias seja maior, né? Então a gente tem feito isso. Naquele momento a França estava fortalecida, né, por ser a Copa na sua casa, pelo ambiente que vivia, pelo que conquistou, pelo grande time que tinha, e o Brasil não entrou fortalecido. E em 58, você nasceu em que ano? Eu nasci em 64. Então, você não tinha nascido ainda em 58, um jogo eliminatório, Brasil e França na Suécia. A Suécia, a seleção da França estava dominando o Brasil. O jogo estava duro, mas tipo assim, 6-4 para a seleção francesa. Aí o Vavá, grande Vavá que está no céu, que fez 2 Copas, ganhou as 2 e é pouco falado. O Vavá, que nunca machucou ninguém, mas deu uma entrada numa dividida num jogador na intermediária chamado Jonquet. E quebrou a perna do Jonquet. E o Jonquet teve que sair, é claro. Não se joga com a perna quebrada.
E naquele tempo não tinha substituição, Kleber. Perfeito. Então aí o Brasil, que era dominado, levemente dominado, passou a ser dominador. E acabamos goleando 5-2 a seleção da França. E a França até hoje xinga a arbitragem, xinga o Vavá e tal, etc. Então isso mostra, no entanto, que eles não eram, não é uma seleção emergente, é uma seleção que tem história. Poderia ter ganho a própria Copa de 58. Muita gente garante que se não quebra a perna do João que o Brasil podia ter perdido aquele jogo lá, porque foi um jogo duro. Mesmo com 10, eles fizeram 2 gols na gente. A seleção da França que já teve Fontaine, que já teve Platini, Zidane, não só citando esses 3 nomes de grandes jogadores franceses, e tu é um profissional que divulga muito os atletas, né, e os ex-atletas, a importância deles para o futebol, porque a gente está aqui falando de futebol porque a essência é o jogador. O principal de tudo isso é a qualidade do atleta, né? E o Vavá, como tu colocou, com muita gente que eu converso, o Vavá foi um grande jogador, não foi simplesmente um 9 brigador, um 9 rompedor, foi um jogador de inteligência, fazia muitos gols, de qualidade, e um jogador que tinha muita qualidade de pensar o jogo, de entender o jogo, de fazer tabela. Foi um jogador importante naquela seleção, né? Nas duas, eu acredito, né, Milton? Acho que 62 também. Não, 62 ele foi fundamental. 58 ele começou como reserva, entendeu? Ele era reserva. Ele e o Pelé eram reserva. Jogavam Dida e Mazola. Depois, é claro, o Pelé entrou. Pô. O Garrincha era reserva do Joel, brincadeira. Agora, eu entrevistei ele uma vez só na vida, o Vavá. Eu e um repórter chamado Luiz Carlos Quartarolo, o Cascavel. E o Vavá falou assim: centroavante é igual tubarão, tem que viver de resto. Fica na área ali igual tubarão, com a boca aberta, zóio aberto, sobra, enfia a bola pro gol. Eu sou um tubarão na área. E ele era chamado de Leão. Tá certo, um dos grandes do futebol brasileiro. Agora, escuta aqui, você tá sempre ali do lado do Tite e tal, com a mãozinha na boca e tal, porque tem a leitura labial. Você fica enxuriçando ele lá, dando palpite lá, e ele segue você? Você já fez muita... Não tem ninguém escutando mesmo? Me fala uma coisa, você já mudou a substituição dele? Você já colocou alguém que ele não queria? São 18 anos de parceria, né? Eu acho que se eu não influenciasse, eu não estaria junto com ele. Porque o Tite é um cara que valoriza muito as suas parcerias, os seus entornos, os profissionais que estão junto com ele, nas suas decisões. Ele cobra muito isso da gente, né? É lógico que trabalhando junto, na época eu em cima com o Radinho, né, e agora há alguns anos já dentro do campo, ao lado dele, a gente discute muito, no caso da seleção, também com o Silvinho, que é o outro auxiliar, né? Silvinho que jogou no Corinthians, hoje está na Itália. Também a gente tem essa liberdade de discutir, tomar as decisões. Sempre a decisão final é dele, as decisões, na maioria, são dele, porque é o treinador principal, porque é um cara que entende muito, que se preparou muito e que vive isso como ninguém, mas a gente está ali para dar os nossos pitacos, para discutir, para mostrar alguma coisa que ele não viu. Ô Kleber, conta para nós, você jogou bola? Só no Alegrete, no Flamenguinho. Então... Como o Tite disse que eu encerrei a carreira cedo, que eu caí do berço com 6 meses. E aí eu fui estudar para poder trabalhar no futebol. Joguei de brincadeira com os amigos, no futebol amador, mas eu fui atrás, me preparar para buscar um sonho de menino de ser treinador e conseguir chegar muito mais longe do que imaginava. O vereador que me deu o título de cidadão de Alegrete, o Celene Viana, ele fala 2 coisas. Quando tem enchente em Alegrete e quando ele fala aí, você bota na televisão Benítez e não fala de mim. Eu que quase matei o Benítez. Tem muita enchente aí, Alegrete sofre muito até hoje, né? É rodeada pelo rio Ibirapuitã, né? E se tu vê uma foto do mapa aéreo, quando a diferença na normalidade e quando o rio enche, causando muitos problemas, né? Eu felizmente não passei por isso, mas tive muitos amigos e parentes. A gente está sempre atento nessas situações, às vezes procura ajudar. Conta a tua carreira, onde você já trabalhou? Eu comecei na base do Inter, em 88, quem me levou foi o Braulio Barbosa Lima, o garoto de ouro, grande amigo, um dos grandes craques do futebol brasileiro, né? Comecei através da mão dele, fiquei 8 anos na base do Inter, tive uma passagem de 1 ano no Bragantino, na base do Bragantino, aí o Grêmio me buscou em 96, o Grêmio me buscou para as categorias de base, trabalhei
6 anos na base do Grêmio. Na chegada do Tite, a diretoria me colocou à disposição para que a gente trabalhasse junto, e aí foi a parceria até hoje, de 2001 até hoje. Aí passando por todos os lugares que o Tite passou, né? São Caetano, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, 2 clubes dos Emirados, o Alain e o Aluada, Inter, já no profissional, a volta ao Brasil no Corinthians, e agora esse momento que a gente vive na seleção. Então você tá rico, hein? De amizade, que para mim é o mais importante. De dinheiro tem um pouquinho, mas é para os filhos. Declame algo de Mário Quintana, menos o passarinho, eles passarão. Da minha terra, do Alegrete. Eu não tenho esse talento aí da poesia, né, desse grande poeta, não. Tu acho que tu sabe mais que eu, tu como cidadão alegretense deve saber uns 3 ou 4. Não sei nada, minha cultura, eu sempre falo, minha cultura geral, ela nasce em Muzambique, na minha terra, acaba na Vila Belmiro e ponto final. Agora, você falou do Braulio, eu estive com o Braulio, eu apresentei 3 festas do Internacional, em 2 delas ele estava lá, porque o Inter sempre faz festa envolvendo o jogador atual e o jogador de ontem, né? Eu conheci o Claudio Miro, o Bigorna. Você sabe que tem uma piada aí, que tem muita piada no futebol, que bota na boca do Vicente Mateus. 95% do que bota na boca do Vicente Mateus é tudo mentira. É a mesma coisa, uma que falam em que envolve o Claudio Miro, que só o Claudio Miro falou. O Internacional, o Brasil jogou domingo à tarde no Maracanã, a dupla diária foi Pelé e Claudio Miro. Aí na quarta-feira ele voltou pro Inter e o Inter foi jogar em Belém. E a Rádio Liberal foi entrevistar no aeroporto, lá em Belém, o Claudio Miro. Aí ele falou: olha, é um prazer estar aqui, desde menino lá no Sul, eu sempre quis vir aqui, porque queria conhecer mesmo a cidade onde nasceu Jesus. Só o Claudio Miro falou isso, mas já botaram na boca do Jardel, já botaram na boca do Biraburro, uns 30 aí, mas quem falou isso foi o Claudio Miro. Ele é chamado de O Bigorna e ele fez o primeiro gol da história do Beira-Rio contra o Benfica. Exatamente, em 69 no Beira-Rio. E quem fez o segundo do Inter? Porque foi 2-1 por Inter. Foi o Braulio ou não? Gilson Porto. Gilson Porto, ponta esquerda, jogou no América, se eu não estou enganado. Jogou no Santos, no Fluminense, no Corinthians, morreu o Gilson Porto. E o gol do Benfica foi do Eusébio. Agora aqui, você falou do Braulio, Tovar e Braulio. Em 67, né, no Robertão, teve um jogo aqui, acho que foi no Parque Antártica, e eu sempre torci contra o Corinthians, né? Não tem ninguém escutando mesmo, então eu vou falar. Eu sempre torci contra o Corinthians. Aliás, eu quero o Tite aí pra mim, o Tite dando dura no Milton Neves, por favor. Aí, o jogo foi 1-0 pro Internacional, ô Kleber. 1-0 pro Internacional, gol de Lambari, o meia esquerda que já morreu também. Isso. E o time teve eu decorei esse time, Gainete, Laurício, Bibiano, Gainete, Laurício, que veio do Fluminense, Scala, que já faleceu também, Bibiano Pontes, irmão do Daison, e o lateral esquerdo Jorge Andrade, meio campo Tovar e Braulio, ataque Carlitos, Claudio Miro, Lambari, Dorinho, técnico Daltro Menezes. E olha para você ver como era o futebol cruel envolvendo Rio e São Paulo. Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Curitiba, isso aí tudo eram, sabe, cantos não nobres do futebol brasileiro. Apenas fornecedor de mão de obra barata. O jogador saía desses times até de dupla Grenal de graça. Até Raul Klein não tinha lugar aqui nos grandes times de São Paulo, então ele veio para a Portuguesa. O Odorico, zagueiro de área também. Então, rapaz, o Braulio teve que jogar no América. O Braulio era jogador para a seleção brasileira. O menino de ouro jogou no Curitiba, jogou no América, jogou no Internacional. Entendeu? Porque naquele tempo, o jogador não podia disputar a Copa do Mundo se não fosse jogador dos 4 do Grande do Rio e dos 4 de São Paulo. Quem quebrou isso foi em 66, o Alcindo pelo Grêmio, pelo Rio Grande do Sul, e o Tostão pelo Cruzeiro e pelo futebol mineiro. Até então, nenhum jogador que não atuasse no Rio ou em São Paulo não ia para a seleção em Copa do Mundo. Hein, Cleber? Se eu não me engano, esse time do América tinha Ivo, Braulio e Renato no meio. Flecha, Luizinho e Gilson Nunes. Era um time que era meu time de botão quando era pequeno. O Braulio é um grande amigo. Tu falou outro grande nome aí do Inter que faleceu ano passado, foi Jorge Andrade, lateral esquerdo. Eu trabalhei no Inter na base quando cheguei lá em 88, com Dorinho, com Escurinho, com Flávio Minuano. Tinha um zagueiro chamado Luiz Carlos também.
O Luiz Carlos, o Lua, né? Se não me engano, é pai do Paulo Roberto e do Tato. Paulo Roberto, que hoje é treinador do São Bento. Então, o futebol teve muitos craques, e tu colocou bem certo, né? O futebol do interior, essa outra parte fora de Rio, São Paulo, eram apenas da onde surgiam esses craques gratuitamente, né? Cadê o Gainete? O Gainete eu não sei te dizer agora, que era o goleiro, foi treinador do Guarani, foi treinador do Tite no Guarani. Carlos Gainete Filho. Jogou no Curitiba também, depois virou técnico e tal. Mas então, completando esse jogo de 67, 1-0 gol de Lambari, eu fiquei feliz pra burro, né? Porque cheguei no colégio no dia cedo e tirei porque era um santista contra 2.000 moleque corintiano lá, tudo me enchendo o saco. Então, quando o Inter chegou, ele saiu sábado à noite aqui, jogou aqui em São Paulo, ganhou de 1-0 e foi pra Porto Alegre. Chegou aí, a torcida do Inter estava aí com 2, 3 carros de corpo bombeiro para desfilar pela cidade. Quer dizer, hoje vem qualquer time, Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, vem aí o Bahia, vem aqui o Curitiba, o Atlético Paranaense, ganha o Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. É normal. O time volta normal para sua capital. Naquele tempo, a segregação era tamanha pró-Rio São Paulo que o Inter veio aqui, ganhou de 1-0 do Corinthians, e o Corinthians era mais ou menos, só tinha o Rivelino, o Tchão no meio do campo. Aí teve festa em Porto Alegre, parou a cidade como se o Inter estivesse voltando daquele título mundial dele. E se tu tivesse lá, tu tava junto. Ah, tava, eu tava. Corinthians perdendo é a minha alegria. Quer ver? Olha o teu amigo que falou de mim, ó. Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o Coisa e ficar levantando o Coisa porque a audiência aumenta. Como é que é, Tite? Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o Coisa e ficar levantando o Coisa porque a audiência aumenta. Não entendi, Tite. Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o Coisa e ficar levantando o Coisa porque a audiência aumenta. Tá vendo, Kleber? O homem não gosta de mim e eu que inventei ele em rede nacional, viu? Deixou ele bravo. O quê? Por que vocês hoje falam coiso? Para sintetizar, vai dizer um monte de coisa, diz coisa, uma coisa só. Sintetiza, precisa ser mais rápido, acho. Você lembra do Super Técnico da Band? Claro, um dos grandes programas, dos maiores programas do futebol brasileiro. Acompanhei muito, que era a época que a gente estava no Grêmio, começando a parceria, né, com aquela grande conquista em cima do Corinthians, que foi outra conquista que tu deve ter ficado muito feliz, a conquista do Grêmio de 2001. Ah, o Corinthians perdendo a festa. Mas o programa era maravilhoso. Eu adoro o Corinthians nota 10 ou nota 0. Eu não gosto do Corinthians 6, 6,5, 5, não adianta. Agora, esse programa aí, falando do Rio Grande do Sul, duas coisas, milhões de coisas marcantes naquilo ali. Inclusive o próprio cenário do debate esportivo nacional que mudou depois do Super Técnico da Band. O cenário, o apresentador de pé, os convidados sentados, cenário despojado, sem aquela horrorosa mesa de despachante que ainda tem alguns canais atrasados aí que usam. Mas a verdade é a seguinte, eu trouxe o Cláudio Duarte, o lateral direito, meu grande amigo. Eu falei o nome de 44 jogadores, apelidos e o jogador, um nome só. O Kleber, ele deu o nome completo dos 44. Então eu falava Gainete, Carlos Gainete, Figueroa, Elias Ricardo Figueroa Brander, Claudio Miro, ele falava o nome inteiro. Nome deles de jogadores do Grêmio e do Internacional. O Claudião, ele sabe o nome inteiro de todo mundo, você sabia disso? O Claudião é uma figura, tive a prazer de trabalhar com ele no Grêmio, eu na base e ele no profissional. Um grande contador de história, um grande contador de piada, o ambiente com ele fica maravilhoso. E um grande campeão, né? Quando era menino, torcedor do Inter, nos títulos de 75, 76, com o Cláudio, com a sua liderança, né? É um cara que é bom estar do lado dele. E olha aqui, ó, outra coisa é a seguinte, agosto ou julho de 2001, eu estou em Curitiba, eu estou em Porto Alegre no hotel para fazer o evento à noite da Tramontina. Até hoje eu viajo muito o Brasil. Aí, todo lugar que eu fico corujando a televisão. E aí, na hora do almoço, tal, tinha um debate esportivo aí, como toda a capital tem. E tinha um cara lá, técnico do Caxias, sei lá, o tal Tite. Eu nem lembro de Tite no América, nem no Guarani. O Neto fala muito dele, que eles jogaram juntos lá em Campinas, mas não lembro do Tite jogando bola, não. Tite, pra mim, é o Tite do Santos, né? Deu ponto direito e ponto esquerdo, já morreu. O tio do Léo, lateral esquerdo. Bom,
Aí o cara começou a falar, rapaz, e eu falei, mas que sujeito, que português diferente esse sujeito, olha, rapaz. Aí toca o telefone, era Hélio Silliman, que era o diretor do Super Técnico, que o Fito Neves, rapaz aqui do Vale do Paraíba, ele era o técnico do Bahia. Mas avisou em cima da hora que não ia poder vir, porque estava falando de passagem, que a mulher dele não estava passando bem em Salvador, que não vinha. Aí o Hélio me liga e fala assim, você me arruma um técnico aí, me sugere um técnico. Onde é que você está? Só estou em Porto Alegre. Não, mas aí não tem ninguém, né? Não, então é o seguinte, no ano passado eu entrevistei lá na minha rádio o Newton Santos. Bota o Newton Santos. Ele vira e fala, quem que é esse? Aí eu falei... Porque o Hélio é um artista, entende? Mas ele não é do ramo, ele não é jornalista. Quando ele falou com o Newton Santos, quem que é esse? Aí brochei. Mas aí em seguida ele ligou de novo, arruma um daí. Só, eu tô vendo na televisão deles aqui, ó, tem um tal Tite, que é técnico do Caxias. Eu nunca vi falar nesse cara não, mas ele fala bem, rapaz. Eu sou tacão gaúcho aqui, traz o cara e tal. Entra lá no Caxias aí. Qual é o telefone dele? Sei lá, pô, ele tem que ligar lá no Caxias. Ah, não, esse aí ninguém conhece, esse não dá ibope. Meia hora depois, Hélio Silliman de novo. Ah, não tem outro, vem esse mesmo. Já falei lá no Caxias, ele vem, tá bom? Tá bom. Aí veio, Tite veio. Tite, Filipão, Carpigiani e o Zagallo. Conversa vai, conversa vem, começa o programa e tal. Era ao vivo às 11 da noite, cara. 10h30, 11h30 até meia-noite. Aí no meio do programa, o Tite tomou conta do programa, aí o Hélio Silliman entrou no meu ponto e falou assim... Esse cara é bom mesmo, hein? Esse cara tem futuro, hein? Aí ele meteu um titês lá, foi isso? Ele titou o tempo todo, entendeu? Porque se ele não sabia, o Hélio Silliman, quem era Newton Santos, mas nessa ele acertou. Falou, pô, esse cara tem futuro, esse cara é bom mesmo. Aí foi quando eu comecei a chamá-lo de Águia de Aia dos Pampas. O Rui Ramos, nós pegávamos muito o pé dele por causa disso. Então. Eu só chamava ele de Águia de Aia, ele é todo reservado, não, ficava todo envergonhado. Agora ele foi um jogador nota 4,23, né? Ficam falando que era bom, não era nada. Era um segundo homem do meio campo, como eles dizem, inteligente, cabeceava muito bem, mas vamos parar por aí. Aliás, um dia eu estava entrevistando o Valdir Espinosa aqui, falei, Espinosa, me diga uma coisa, quem jogou mais, hein? Figueiredo ou Ayrton Pavilhão? Ele deu a opinião dele. E rolou, mas terminou com o Pavilhão. Aí eu falei, e quem jogou mais? Pavilhão ou Filipão? Vou desligar! Nunca mais falo com você! Nunca mais tomo chimarrão! Aí tu brincou, né? Aí tu brincou com os gaúchos e com o Espinosa, então que viu os três de pertinho. Ele sabia bem o que era o gol. E o Daison Pontes, que jogava com a faca na meia? Os irmãos de Passo Fundo, Daison e Bibiano Pontes. E tinha um outro irmão também. Era o Daison. João. Morreu o João, morreu o Daison e tá vivo o Bibiano. Aqueles lá no Gaúcho de Passo Fundo, junto com o Bebeto, o Canhão da Serra, lá que era o centroavante, eles bateram em muita gente lá. O Bebeto Canhão da Serra jogou também no América do Rio de Janeiro, também falecido, mas o Bebeto fez muito gol, mas ele demorou demais para sair daí. Não se mexia de lá. Jogar em Passo Fundo ninguém queria ir, né? Enfrentar o Bebeto e os zagueiros, os irmãos Pontes, era difícil. E ele morreu em 2000 e qualquer coisa, o Daison, mas ele me deu 2 entrevistas e ele tinha um cartão. Daison Pontes, o primeiro jogador que bateu num árbitro. Zé Luiz Barreto. É a famosa história lá. E aí eu estava em Porto Alegre há uns 2 anos e meio atrás, pouco menos, um pouco mais, também, aí para fazer evento corporativo. Aí eu estava numa rádio, aí o cara falou, você tá sabendo que o filho do Zé Luiz, porque o Zé Luiz Barreto era um árbitro bigodudo que morreu outro dia. Você sabia que o filho dele apanhou de novo lá em Passo Fundo? Sabia disso, Cleber? O Alexandre, né? O filho dele apanhou também. Lá na mesma cidade onde o pai apanhou do Daison Pontes. E ele falava, eu bato mesmo, tchê. Pode errar em qualquer lugar. Em Passo Fundo, não. Contra o gaúcho, não se erra. Agora, ele usava mesmo um pequeno punhal na meia? Por dentro, é claro? Tu tá me perguntando ou tu tá me afirmando isso? Não, ele me falou que usava, então tô te perguntando se é verdade. Ah, não pode ser verdade, né, Milton? Mas vamos deixar pra como lenda aí. Mas ele era ele era brabo mesmo, né? Eu conheci, tive o prazer de conviver um pouco com o Dé Aranha
centroavante carioca também do Botafogo, né? O Dé teve uma história que ele joga a pedra de gelo na bola, né? Foi, aquela no Maracanã. Isso aí. De repente ele é meio do estilo do Dé, um jogava com a pedra de gelo no bolso e outro com um punhal. Olha aqui, eu quero até essa entrevista está disponibilizada no meu portal. Quem quiser entrar agora no Google, bota lá, que fim levou Daison Pontes. Daison é D-A, uns escrevem com Y, outro com I, D-A-I ou Y-S-O-N, Pontes. Ou põe assim, que fim levou Pontes. Tem a história dos 3 lá, entendeu? Dos 3. Jaime Bernardo Joveletti, meu amigo da Hebraica, ele que me trouxe muitas fotos, o contato com o Daison. O Daison gostava muito de mim, porque a gente ficava contando história, viu, Kleber? 1 hora, igual nós estamos fazendo com você hoje, contando história. E ele contou grandes brigas. E ele gostava de contar história de briga. Sim, aí eu falei, escuta, você não tem um gol só? Nunca fiz? Tem muita história no futebol, né? E do interior mais ainda. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, então, ó. Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. O Quintana, vocês têm muito orgulho dele. Deve ter estátua dele para todo lado aí, Alegrete, não tem? Você sabe que tem uma história interessante do Quintana com o Alegrete, né? O Quintana, a relação dele com o Alegrete não era muito positiva. Ele não... Aí fizeram uma homenagem para ele, tem uma pedra, né, com uma placa na praça, em frente à prefeitura, que pediram para ele dizer uma frase para que pudesse cunhar no bronze, e aí a frase que ele disse está lá. Um erro em bronze é um erro eterno. Era da briga dele com a cidade. O Quintana e Alegrete não tinham uma boa relação. São coisas. Então, para terminar, eu quero botar a voz do Adenor, mas que nome feio, viu? O pai dele era Genor. O teu nome é normal, Kleber. Eu conheço muitos gaúchos. Como vocês gostam do R? Vilamir, Dilamir, Leomir, Delcir, entendeu? Agenor, Genor, o pai dele que morreu. Adenor. Kleber, ninguém pode chamar Adenor, cara. E o cara ainda deu certo na vida. É o Tite. O Filipão que deu esse apelido pra ele. Escolheu um apelido certo. Essa eu não sabia. Foi o Filipão, a história é que o Filipão era professor de uma escola, jogava no Caxias, era professor de uma escola, e uns meninos foram jogar contra a escola dele, e ele viu 2 meninos e gostou muito. E mandou buscar um. Ele gostou do Tite, mas o Tite era o outro. O apelido de Tite era do outro menino. Aí, tem um menino que eu gostei lá, não me lembro muito não, mas acho que parece que é Tite. E aí buscaram o Adenor, o Ade, né? E ele ficou com o apelido de Tite, a partir dessa confusão do Filipão. Quando ele tinha uns 13, 14 anos, ficou com o apelido de Tite a partir daí. O Filipão me contou uma vez que tirou o Tite de uma concessionária lá de Caxias. Tirou ele da concessionária, ele trabalhava lá atendendo. Mais ou menos nessa relação aí. Aí ele levou ele pro Caxias. Então, ele era atendente lá, vendedor de carro, e virou jogador, e virou técnico. Seu Tite, e o senhor me xinga, né, seu Tite? Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o Coisa e ficar levantando o Coisa porque a audiência aumenta. Eu não entendi, Tite, fala de novo. Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o Coisa e ficar levantando o Coisa porque a audiência aumenta. Como é que é, Tite? Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o Coisa e ficar levantando o Coisa porque a audiência aumenta. Ô, Kleber, um grande abraço, você é muito simpático. Eu acho que a gente nunca se viu, não, né, pessoalmente, não? Ou lá em Fort Lauderdale a gente cruzou rápido lá. Não, eu me lembro dos programas quando eu ia com o Tite logo no início da carreira. Você ficava nos bastidores? Isso, a gente estava sempre direto. Aqui na Band? Isso, dessa época. E depois não me lembro de ter cruzado contigo, não. Mas foi um prazer falar contigo, Milton, dessa entrevista. Então chegou nervoso, lembra? Você viu como é que ele chegou nervoso para fazer o programa com as feras aí, Zagallo? Sim, ficar esfregando as mãos, né? Chegou nervoso e tal. Agora, dá um recado para ele. Não tem ninguém escutando, mas eu vou te falar, você vai falar para ele. Tá bom. Se você também, se você e ele não convocarem o Vanderlei, eu derrubo vocês dois da seleção brasileira. Porque vocês dois têm que entender que eu fui goleiro. Eu nunca tomei um gol.
Eu conheço essa posição número 1, Mike Tafarel, Gilmar, Banks, etc. Se vocês dois não convocarem o Vanderlei do Santos, nem se for o terceiro goleiro, eu vou derrubar vocês. Tá avisado. Tá bom, vou passar o recado pra ele. Ele que é o chefe. Deixar pra ele o Tafarel decidir. Pô, tentei achar aqui o hino de Alegrete, não tem, o hino... Opa! Vai cantando, Kleber, é o hino do Sul. Esse é o hino do Rio Grande. Então vai cantando, vai. E defendendo o preço da liberdade, mostremos valor constante nessa ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Ó, o hino dos seis até que quebra o galho, viu? Mas não chega nem nos pés de Libertas com essa também. O hino de Minas Gerais, é meu estado. Tá certo. Eu trabalhei com uma mala aqui chamada Alexandre Pretzel. Ele cantava esse hino e chorava. Vocês no grupo escolar aí, os alunos têm que cantar o hino todo dia, né? Não, o Alessandro, se fosse da época, ia ser combatente da Revolução Farroupilha. Não, ele é chimango ou ele é maragato? Ah, não sei te dizer. Isso eu não sei. Mas por que vocês, no grupo escolar, que hoje tem outro nome, eu sou do tempo do grupo escolar, vocês têm, a molecada tem que cantar o hino do Rio Grande do Sul todo dia? Alguns lugares sim, mas não é mais como antigamente, era mais obrigatório. Hoje já está. Hoje é muito cantado nos estádios, né? E nos festivais de música, tem o Festival de Atlântida lá, que os Fagundes, o Ernesto e o Neto cantam o hino do Rio Grande, sempre abrem o festival de música lá com o hino rio-grandense. Então tá bom. Então você dá um abraço no Tite, fala pra ele entrar mais pela direita em diagonal, cruzando pela esquerda no segundo pau. É gol seguido. Eu conheço essa bagaça. Um abraço pra você, tá bom? Um abraço ao povo de Alegrete aí que tá te escutando com certeza. Depois você fala pro Selene Viana que vim enchendo meus picuá que quer participar. Hoje era o dia dele conversar com você. O celular do cara não atende. É brincadeira, viu? Um abraço pra você, Kleber. Um abraço. E tem o Toninho Becon também, que é teu ouvinte, tá sempre junto contigo, que é lá do Alegrete, mora em Suzano. Esse é o maior fornecedor de foto de jogador velho do Sul pra mim. Dá um abraço nele pra mim, viu? Tá certo. Um abração. Muito obrigado.